lá. Vamos pintar essa coelhinha que eu prometi que ia vir. Acabou que eu não tive tanto tempo, mas vamos lá. Eu tenho aqui amarelo pele, branco e cinza. Que cinza é esse? Esse aqui é o lunar. Vou colocar um pouquinho de diluente nesse amarelo. Eu sempre falo isso, eu gosto da minha tinta bem diluída. E vou colocar um pouco do branco, um pouco bastante. Por quê? Porque eu quero essa cor aqui, deixa eu trocar esse pincel que tá bem duro. Eu quero essa cor aqui bem clarinha. Eu quero que seja amarelo pele. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade muito grande dessa tinta. E eu quero usar ela, certo? Como eu quero fazer uma coelhinha que não seja branca, eu optei por usar essa cor. Conforme você vai colocando o branco, vai se transformando. Aqui, ó, a gente já não tem mais o amarelo pele, eu tenho quase que um salmão bebê. É o salmão bebê que eu quero? Não, eu quero uma cor ainda mais clarinha. Por que então eu não fui direto para o palha, para areia? Gente, porque eu tenho muito dessa cor. E eu tô aproveitando para não perder, certo? Aí você pega e fala assim, ah, mas aí você pode inventar e pintar outra coisa. Sim, mas eu gostaria de pintar essa coelhinha nessa cor. Ó, coloquei mais um pouquinho de diluente. Por quê? Porque eu quero ela bem clarinha. E vou acrescentar um pouco mais de branco. Ó, aqui. E a gente vai usar bastante branco nessa coelha. Por quê? Porque é a luz que eu vou dar, tá? E vou misturando. Eu poderia ter misturado antes? Poderia. Só que talvez você não iria ver como eu faço essa cor. Ou como eu cheguei nessa cor. Ó, já tá aparecendo um palha. Mas ainda não é isso aqui que eu quero. Eu quero um pouquinho mais claro. Vou pegar novamente. Podia ter pego uma espátula. Aqui, ó. Mais um pouquinho de branco aqui. Essa tinta não vai desperdiçar. Por que ela não vai desperdiçar? Porque eu coloco no potinho e vou usar ela. Ó, aqui eu coloquei mais um pouco e vou misturar. Tá? Eu sei que isso aqui é um pouquinho chato, mas para quem tá iniciando é muito bom. Por quê? Porque você não precisa comprar tantas cores assim. Você sabe que fazendo mistura vai dar certo. Então, vamos lá. Chegou na cor que eu gostaria. Aí, vamos lá. Se você tá fazendo igual a mim, né? Você não tá usando palha. E você tem essas mesmas cores. E você quer, você sabe que é possível. Tá? Só ter paciência e fazer a mistura. Vou botar mais um pouquinho de diluente. Ah, mas eu não tenho diluente. Soro fisiológico, tá? Evita usar água, não é por nada não. É porque a água faz expandir a sua tinta e pode ser que manche, só por isso. E você não vai salvar também quando você coloca água. Não tem como salvar a tinta. Coloca água, costuma apodrecer a tinta, ok? Então, vamos começar o nosso preenchimento. Vou tirar o excesso. Pode limpar o pincel no pano, no tecido, ou você pode ir também direto na água e lavar. Agora vamos para o preenchimento. Ó, nada de anormal. O segredo aqui é esticar bem a tinta. Se você vê que há necessidade, coloca mais um pouquinho de diluente, tá? Lembra que nós fizemos um vídeo como eu risquei? Aqui eu risquei a lápis, usando a caixinha de luz, ou a gaveta. Tá tudo explicadinho no vídeo anterior que eu deixei. Então, como eu risquei no lápis e tive que reforçar para que no vídeo fique bem visível, você vai ver que muitas das vezes eu tenho que esfregar um pouquinho mais, chegar mais perto possível aqui, ó, da borda. Para quê? Para não aparecer tanto. Mas se aparecer, vamos lá, você riscou no lápis, não tá conseguindo tampar até onde tá o lápis. Não se desespera. Por que não se desespera?
porque você pode bater um stencil por trás, ok? E vai ficar bonito. E o lápis tem outra vantagem. Quando você lava, tá? Botar isso aqui. Vamos lá. Para vender, não recomendo, mas para você pintou para você, você vai lavar e vai sair. Ah, eu vendi, mas a pessoa falou que dava para aparecer. Você explica que conforme ela for lavando, vai sair também essa marquinha do lápis, tá? Não é um carbono nesse caso aqui, né? Ó, mas se quiser, você pode ir tampando e esticando a tinta, que tá vendo como aqui, ó, já sumiu. Aí deixei um espaço ali, que vai entrar o quê? A cor cinza. Eu poderia vir aqui com outra cor. Como parece um palha, poderia ser, igual eu já fiz um vídeo, o sépia, poderia ser o siena, mas eu optei por trabalhar com o cinza, tá? Vou colocar aqui, vou esfumar. Que seria isso? Eu vou esticar bem. Se for preciso, ó, eu volto com mais tinta. Quanto mais você esticar, mais bonito vai ficar. Por quê? Porque uma cor vai estar agregando a outra. Aí o que acontece? Você sabe aonde começa, mas você não sabe aonde termina, ok? É nítido que eu vejo aqui o cinza. Mas eu vou puxando ele aqui para dentro e ele vai terminando para o nada. Ó. E eu vou esfumando. Se for preciso, eu pego um pouquinho de diluente também e passo o diluente, que vai suavizar um pouco mais, ok? Esfuma bem, estica bem essa tinta. Aqui dentro, eu vou estar pintando com a cor bem clarinha. Eu posso pintar na mesma cor? Posso, mas eu vou pintar com rosa ali dentro, que eu acho que para uma menininha fica mais bonitinho. Ainda estou no preenchimento. Vou pegar um pouquinho mais de cinza. É bem pouquinho, ó, tá vendo? De um lado do pincel, ó. Um lado nada, o outro tem o cinza. Aí eu venho aqui, ó, coloco a tinta e puxo aqui, ó. Ó. E tiro o excesso. Tiro e coloco no pincel com a mesma proporção. E volto aqui, ó. E vou fazer a profundidade. A minha primeira sombra. Ok? Esfumando, esticando o máximo que eu puder. Aqui dentro é outra cor, então eu paro aí, ok? Vamos para outra orelhinha. A mesma coisa, ó. Faço o preenchimento. Eu tentei deixar essa luz o mais visível possível, porém, acho que ela não tá clara o suficiente, né? Ó, aqui é a mesma coisa. Vou colocando a tinta. Ah, mas boleando ou esticando? Gente, do jeito que você conseguir preencher. Pode ser que boleando dê certo, pode ser que esticando para baixo e para cima vai dar certo. Vê para você qual a melhor forma, tá? Eu já falei e vou repetir. A pintura não veio para te estressar. Muito pelo contrário. Vai aos poucos, no seu tempo. Ah, mas eu vejo uma pessoa terminar um pano em meia hora. Legal para ela. Ah, mas eu levo 4, 5, 10 horas. É no teu tempo. E se você falar para mim, não, mas eu pinto isso aí em 30 minutos, legal, é o teu tempo. Não tenha pressa. Vai no teu tempo. Qual o melhor pincel para pintar? De vez em quando vem essa pergunta. Gente, o melhor pincel é aquele que você melhor se adaptar. Por exemplo, eu acho que esse aqui é o número 12. Tem coisa que eu vou pintar legal com ele, tem coisa que não. Mas se eu achar que ele, naquele momento, tá bom, tá ótimo. Se eu achar que não está bom, não está bom. O que você comprar para tecido e você se adaptar, esse é o melhor. Lembra que o pincel não faz nada sozinho.
Ah, mas aquele pincel que o fulano, que a fulana pinta é maravilhoso, eu não pinto igual, porque ninguém pinta igual a ninguém. Mas você não pinta, não tem a ver com o pincel do fulano, tem a ver com você. Tira esse bloqueio da sua mente e usa o que você tem. Se você pode comprar uma boa marca, maravilhoso. Se você pode comprar aquele que vende na loja de material de construção e você mesmo lixou, também está bom. Se ele supre a sua necessidade, ele é o melhor para você, ok? Tem muitos pincéis caros, tem muitos pincéis baratos e que fazem a mesma coisa. Ó, tá vendo? Eu pintei com esse amarelo pele que virou, na realidade, tipo uma palha ou uma areia. E depois eu escureci com cinza, ok? Esfuma bem. Deixei ali dentro da orelha sem pintar. Vamos para outras partes que há necessidade. Eu vou para as duas mãozinhas, aqui, pro corpinho, para duas mãozinhas, pro pezinho. Depois a gente volta lá no rosto, ok? Por quê? Porque se eu tenho uma grande parte já adiantada e secando, eu ganho tempo, tá? Ó, a mesma coisa na mão. Aí você vai falar pra mim assim, eu gostaria de pintar um coelhinho, mas não esse aí. Mas eu tenho dificuldade na maneira de preencher. Eu tô te mostrando aqui como você preenche, como você pinta. E se não quer pintar esse aqui, vai no Google e pega risco de coelho. Gente, eu já falei isso e é verdade. Você vai escrever lá, risco de coelho, vai aparecer tantas opções no Google, tanta que você não vai saber nem o que pegar. Agora, se você falar para mim, não, mas eu gostaria de pintar esse aí. Esse aqui vai estar no Telegram. Se você quiser, você fala que eu coloco o link para você aqui e você pega o risco gratuitamente, ok? Que eu falei que eu ia fazer um gratuitamente. Os outros que eu estou fazendo são para aula que eu estou dando, ok? Aí eu deixo aqui uma dica ou outra para poder facilitar as minhas alunas, ok? E se você quiser ser também minha aluna, é só vir entrar em contato comigo. Ou aqui, né, no YouTube, ou no Instagram, que é só me chamar no message e a gente conversa. Ó, vem aqui, ó, já coloca um pouquinho de branco. Ah, mas para que o branco? Para poder clarear já, para poder ter a minha luz. Com o pincel sujo. Por que o pincel sujo? Porque você fazendo isso com o pincel sujo, automaticamente não vai sair branco, certo? Ele tá aqui, ó, ele tá com esse palha, essa cor que eu fiz. Então, ele vai facilitar para já ter oh, meu Deus, essa foi difícil. Para mesclar a tinta. Gente, Deus me livre, hein? Ó, já fiz a separação do corpinho pro bracinho, ok? E tô esfumando. A mãozinha, vamos preencher da mesma forma. Mas antes de preencher a mãozinha, eu vou preencher esse pedacinho aqui do corpo. Porque a mãozinha está por cima. Então, eu gosto de preencher, geralmente, o que está por baixo. Mas nada impede também de você ir direto com a mãozinha, tá? É que facilita do jeito que eu tô fazendo assim. Ó, coloquei a tinta, a palha ou areia. Agora eu venho com cinza e dou uma profundidade maior. Aqui não vai ter tanta iluminação. Vem aqui a mesma coisa. Tô com alergia atacada. Ó, esfuma bem. Ok? Aí eu já vou vir aqui, ó, nessa ponta, com um pouquinho de branco misturado com palha. E vou, ó, iluminar já. Tá? Vou intensificar esse cinza.
Vou deixar o pé ali, tá? Vamos pra mãozinha. A mesma coisa, ó. Faço o preenchimento. Se você vê que tá secando a tinta, coloca um pouquinho de diluente ou soro, tá? Ó. Eu coloco a tinta e estico ela o máximo que eu puder. Quando eu vejo que não tá dando resultado nenhum, eu volto e pego mais um pouco de tinta, uma camada boa. Lembra que eu falei que eu gosto de pintar primeiro o que tá por baixo? Então, eu deveria ter pintado o quê? O ovinho primeiro. Porém, como eu comecei a pintar lá a orelhinha, eu já desci para não ficar depois procurando tinta, tá? Ó, esfuma bem. E é um desenho, não é pequeno, mas muito gostosinho de pintar, porque as cores, quando você pinta algo que as cores se repetem, acaba facilitando a sua vida, tá? Ó, vou colocando a tinta, esticando, tá? Se eu vejo assim o tecido tá pedindo tinta, eu vou colocando. Às vezes ele não pede nem tinta, às vezes tá com excesso de tinta, mas não tá bem esticado. Você pode também molhar no diluente e puxar que vem. Agora eu venho aqui, ó, e faço uma curvinha aqui, outra curvinha aqui. Vai ficar assim? Claro que não. Ó. Esfumo bem. Então a chuvinha. Mas o tempo tá quente, engraçado, né? Antigamente começava a chuva, a gente logo sentia aquele calor. Aquele calor não, aquele frio, olha só, falando demais. Aquele frio, né? Hoje em dia chove, mas a gente não vê tanta melhora, não. Deus me livre. Ó, vou vir já com o branco aqui, ó. E já vou iluminar, tá? De um lado. Do outro. Depois eu vou intensificar todo isso aqui. E aqui no meio, ok? Ó. E na parte aqui de baixo. Ó. Vai ficando suave. Apesar de eu ter feito aqui, ó, a divisão, você observa que tá suave, certo? Vou para outra mãozinha. E aqui eu tenho uma beiradinha pequenininha do corpo, é muito sutil, mas é bom fazer aqui também. Bem pouquinho, não é porque o espaço é pequeno que eu não vou fazer sombra, ok? Tudo do mesmo jeito, ó. Eu já venho com clarinho aqui, ó, na pontinha. E já, ó. É muito pequenininho, mas dá pra ver. Aqui, ó, tem uma coxa também. Vou vir aqui. É que ela tá sentadinha, no meio da perninha tá o ovo. Venho com cinza, e vou puxar. Ó. Ficou só uma pontinha ali. Aqui. Puxo. Vou vir já com o branquinho e vou, ó, intensificar. Ok? Vamos pra mão. A mesma coisa, ó. Posso vir com o cinza primeiro e marcar? Posso. Mas nesse caso aqui, eu tô fazendo para você ver que há essa possibilidade. É quase que indiferente. Se vir antes ou se vir depois, tá? Ó. E vou preenchendo com a minha cor principal. Com a minha cor principal. Palha ou areia. Ou amarelo pele, como eu fiz com o branco, certo? Poderia ter feito ele branquinho? Poderia. Mas eu queria ele com cor. Entendido? É uma regra? Não.
coelhinho é seu. Você pode colocar a cor que você quiser. Você tem que fazer algo que te faça feliz. Algo que você vai olhar e vai falar assim, poxa, ficou o que eu queria. Ele branquinho é bonitinho? É. Mas ele com uma cor mais escura também. Se eu colocasse o amarelo pele também, ficaria um charme. É que eu não queria ele tão escuro, como eu também não queria ele tão claro, entendeu? E depois, se você quiser, você pode bater uns pelinhos. É que eu não quero, tá? Não vou fazer. Mas você pode bater uns pelinhos, fica muito charmoso. Ó, viu o que eu falei? Se você fosse fazer a divisão antes ou depois, não faz diferença. Nesse caso aqui, tá? A marquinha tá ali. O bom disso aqui é que você não perde o risco quando você marca primeiro, né? Aqui. Vou vir com o branco e vou já, ó, iluminar. Aonde eu observar que há necessidade, eu vou fazer, tá? Ó. Posso vir com o branco antes? Pode, mas de verdade, é melhor que você venha depois. Por quê? Porque você não vai ter aquele branco regalado que não há necessidade aqui por enquanto. Quando você mistura ele com amarelo pele, ele vai ficar amarelo pele, com a cor que você está pintando, não só amarelo. Ele vai ficar mais clarinho. E quando você vir com a luz seca, vai fazer uma diferença, entendido? Ó, tá aí, as duas mãozinhas prontas. Agora eu tenho dois pezinhos. O que que eu vou fazer? Eu vou preencher os dois, tá? Com o quê? Com a mesma cor. Ah, mas você não vai pintar o rosto? Calma, a gente vai pintar o rosto. É que como eu já tô aqui, eu vou preencher tudo que eu tenho aqui e depois a gente vai para o rosto, ok? A gente vai usar essa mesma cor. E eu tenho certeza que vai dar, por quê? Porque eu fiz muita quantidade. E isso é bom. Por outro lado, vamos lá. Você está trabalhando com esse tipo de mistura. O ruim é se você faz pouca quantidade. Vou botar um pouquinho aqui de soro. Como assim? Porque pode acabar no metade do caminho. Aí o que que acontece? Se acabar, você vai ter que fazer a mistura novamente. E pode ser que você não consiga chegar na mesma tonalidade. Entendido? Então, mistura é bom? É, mas é bom que você sempre faça um pouco a mais. Quando você já usa ela direto do pote, ah, não, eu vou abrir o meu potinho, eu tenho aqui um potinho de palha, ou da cor que eu decidi, eu vou usar legal. Por quê? Porque se acabar, você coloca mais. Agora, mistura é complicado. Porque se acabar, pode ser que você não consiga fazer igual, ok? Então, pensa bem se você vai fazer. Eu, no meu caso, fiz bastante, porque eu vou pintar mais coisa com essa cor. E não me importo se também sobrar, se eu não usar, ok? Porque eu tenho muito amarelo pele. Mas, quando a gente faz mistura, a gente tem que pensar nesse caso, que pode faltar. Ó, então, qual o correto? Fazer sempre para mais. Tô vindo aqui, ó. Por quê? Porque tem um ovo aqui na barriguinha. Então, ele faz sombra. E aonde não tem luz, a sombra. Então, eu tenho que intensificar aonde é sombra. Ok? Puxo bem. Aqui nessas bolinhas, eu vou colocar rosa igual dentro do nariz. Dentro do ouvido, me desculpa. Igual dentro do ouvido, da orelhinha, tá? Então, por enquanto, eu não vou mexer. Eu vou deixar isso aí secar, tá? Depois, se houver necessidade, eu volto aqui e intensifico.
Deixo ali. Por quê? Porque a profundidade não vai estar por fora. Ela vai estar por dentro da marquinha. Então, eu só preencho aqui, coloquei ali o cinza um pouquinho e já vou para o outro pezinho. Tá vendo? A mesma coisa. Ó. Posso pintar dentro dessa bolinha? Pode, mas se você não fizer, melhor, porque você vai vir com outra cor aqui. Então, para facilitar a sua vida, não sofra. Passe pro lado de fora, ó, é bem facinho. E deixa o negocinho aí quietinho. Mas se por acidente você cobrir, depois que secar, você vai conseguir pintar, ok? E se você pintar antes, não vai ficar, talvez, da cor que deveria, porque já tem uma tinta e uma tinta vai misturar na outra, ok? Deixa eu ver aqui, está tão escuro aqui. E não é falta de iluminação, não. Ó. Aqui. Nós estamos aprendendo o quê? O preenchimento. Tá vendo como é rápido? Nós estamos preenchendo em tempo real mesmo. Eu poderia ter deixado isso aqui para poder trago preenchido. Poderia. Para mim não ia. Para mim é diferente. Porém, eu queria preencher junto, conversar um pouquinho. Eu poderia ter pintado e vindo dar só a explicação de como eu pintei. Mas eu queria dar essa aula aqui para você e pintar algo que eu achei bonitinho. Eu fiz uma adaptação pra gente. Ó, vou vir aqui, vou colocar já o cinza, ó. Observo que a mão está em cima do pé. Observo que o ovo também. Então, a mão faz sombra, certo? A patinha, ó. E aqui, ó, esse pezinho aqui também faz sombra. Então, eu venho aqui, ó, coloco aqui também, ó, o cinza. Bom, nós temos agora os pés preenchidos. Nós temos a orelha preenchida. Vamos deixar isso aqui, ok? E vamos para o rosto, tá? Vamos para o rosto. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, apesar, eu falei isso, tá chovendo, mas já tá, pra mim já tá secando. Tá calor. Ó, um pouquinho de soro. Vou misturar bem, tá? Agora vamos para o rosto. É diferente? Não. O que eu não vou preencher? Não vou preencher os olhos e o nariz. O restante aqui eu vou preencher, e a boquinha, que é só um pedacinho. O restante eu vou preencher tudo. Ah, mas o óculos, vou preencher. Por que eu vou estar preenchendo? Porque depois eu risco novamente se cobrir. Eu creio que não vai cobrir. Ó, peguei aqui um pitoar, só para poder fazer o preenchimento mais rápido. Eu sempre falo isso, esse pincel aqui ele é muito bom para preenchimento. Quando eu quero agilidade, eu uso ele, tá? Mas há necessidade? Não. Posso preencher com um? Pode. Porque ela é um cabeção danado e eu queria ser mais rápida, ok? Ó, vou vir até aqui perto do olhinho. Por que eu não vou preencher mais? Porque eu vou começar já a botar a sombra, ok? Então, eu vou parar, porque eu não quero que seque. Vou para a sombra aqui desse pedaço. Depois eu vou continuar, tá? Não esquece, estica bastante. Agora eu vou vir com cinza. Posso vir com ele mesmo ou vir com um pincel comum. Por quê? Porque esse aqui chega talvez em lugares que ele não vai conseguir chegar.
Quando a gente tá começando, a gente não tem tanta precisão na mão. Então, para que não haja erro como assim? Na pintura não se erra tanto, gente. Dá para se consertar. Mas para que não haja desespero seu, vem com esse aqui, tá? Ah, mas vai ficar assim esse borrão? Não. É só esfumar bastante. É que eu vou ganhar tempo se eu fizer com esse aqui. Ó. O que que tem nele? Nada. Tô só esticando a tinta, tá? E esfuma bem. A gente olha assim e pensa que essas duas cores não combinam, ok? Talvez realmente não combine, né? Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Mas eles acabam dando uma, sei lá, uma harmonia entre eles. Quando você finaliza, você vai ver que é uma cor bonita que vai agregar, ok? Ó, peguei o pincel seco, mas não precisava não, é porque eu queria um pincel maior, mais largo. Ó, esfumei bastante. Vou pegar mais um pouquinho. Ah, mas já tem tanto. Sim, é que eu quero esse pedaço aqui um pouquinho maior da sombra, porque tem um lação ali. E daqui a pouco eu vou vir com o branco e não vai ficar tão visível. Ó, esfuma bem. Sentiu que tá seco e tem que esfumar mais, você molha no diluente. Ou no soro, né? Ai, vamos lá. Esse pincel aqui é o número 14. Mas, novamente, ah, mas eu tenho que comprar o 14? Não. É o que você melhor se adaptar. É que assim, eu peguei o pitoá, né, que eu falei, e agora eu peguei o maior, porque é um espaço grande e o pincel maior vai me facilitar. Mas eu já vi pessoas pintarem coisas muito grandes com pincel pequeno. Aí você me pergunta, mas por que isso acontece? Porque ela se adaptou ao pincel pequeno. Eu já prefiro pincel maiores, tá? Como o 10, o 12, o 14. Mas isso é gosto. Ó, venho aqui com o cinza e vou esfumando, tá? Tem um laço aqui, tem o olho, pegou ali uma pontinha dos olhos, eu não vou me estressar. Por que que eu não vou me estressar? Porque tem como depois eu arrumar isso aí. Ah, mas como é que eu vou ver? Aconteceu isso? Foi até bom ter acontecido. Geralmente eu tenho tanto cuidado pra não acontecer. Eu venho com o lápis, ó, e vou riscar, ó. Tá vendo aqui? Pronto. Eu não vou me perder. E não é por isso que eu vou sair com a mão na cabeça gritando, ah, estraguei o meu tecido, ou jogar ele dentro de uma caixa. Negativo. Ó, aqui é a mesma coisa. Seguindo o ovinho, ok? E vou esfumar. Uma sombra bem grande. E continuo o preenchimento. Ó. Aqui. Em cima do olhinho tem um risquinho. No outro dá pra ver legal. Eu vou cobrir com tudo aqui, em cima do olhinho, tá? Aí, aonde tem um risquinho, eu vou vir com o cinza, ó, e vou fazer uma linha. Igual tava com o lápis, ó. Tá? Daqui a pouco você vai entender isso aqui. Ó. Esfumo, tá vendo? Ele tá aí. Vou continuar o meu preenchimento. Ah, mas você não vai tirar ele? Ele vai ficar mais suave, mas vai estar aí. Tá? E o óculos? Tá vendo que eu tô cobrindo, mas mesmo assim ainda dá pra ver o traço dos óculos? Então não me atrapalhou em nada, correto?
Se não me atrapalhou em nada, depois eu venho com o lápis, risco novamente. É claro que eu vou esperar secar, né? Esse óculos a gente vai fazer ou não vai, porque eu acho que eu tenho uma aula já ensinando como foi feito o óculos. Depois eu vou conferir. Se realmente tiver, a gente não vai fazer, tá? Eu quero é que você tenha um dever para casa também, né? Maratona, a minha playlist, que tem muita coisa legal para quem tá aprendendo, para quem já sabe. Às vezes a gente já sabe e dá aquela esquecida. Eu falo sempre isso. Pinto todos os dias. Mas às vezes eu mesma esqueço alguma coisa. Eu tenho que estar relembrando, né? Então, estando aqui gravado, você tem dúvida, você vem aqui, dá uma olhadinha e, né? Veja novamente. Recomendo que você primeiro veja o vídeo todo e depois você coloca ele para pintar junto, tá? Que se torna mais fácil, por incrível que pareça. Ah, mas eu, às vezes, para mim poder pintar, eu vejo 10, 20. Gente, quantas vezes for preciso. Não tenha pressa. Coloca ali, vai esparecendo a tua mente, vai indo. Quando você ver, vai estar pronto. Ó, aqui embaixo do nariz, também vou vir com cinza, tá? Aqui, ó. Circulo o nariz. Ó, de uma ponta na outra. Limpo o meu pincel. Limpar como? Limpo no tecido e volto. Pra quê? Pra esfumar. Ó, pra ficar suave, tá? Aqui, ó, tem um risquinho. Vou fazer ele aqui, ó. Olha aqui. Até embaixo, ok? Vamos continuar. O outro olho, ó. Circulei ele todo, ó, na parte de cima. Ah, mas ali eu tô vendo cinza. Calma. Calma. Mesma coisa que eu fiz em um, eu vou fazer no outro. Tá? Esfuma bem. Aí eu venho agora, ó, e faço aquele risquinho que tô vendo ali, ó. Ó. Tiro o excesso no pano, limpo. Vem aqui, eu vou esfumar. Ok? Não se importa se não ficar totalmente igual. Ai, mas não... Não se importa. Nem a gente tem os olhos totalmente iguais. Imagina a pintura, né? Vai arrumando com calma. Vai chegar o mais parecido possível. Tá? Permita-se ir aprendendo aos poucos. E se maravilhando com as cores. Você olhando assim e fala, nossa... Gente, eu que fiz. Ai, não tem sensação melhor do que essa. Quando você presenteia alguém e fala, ai, que lindo, você comprou. Não, eu fiz. Ou quando você vende, a pessoa fala, ai, que coisa linda. Nossa, eu quero. É uma satisfação muito grande. E pra gente que faz e vende, poxa, é você ganhar o seu dinheirinho, olhar e falar, poxa, realmente eu cheguei lá. O resto é só resto. E o trabalho feito à mão é muito bom. Sem contar que, né, te acalma, te ajuda, é uma terapia. Ó, vou enchendo. Lembra que eu falei que não era para tampar a boquinha. Ó, deixei ali. E é tão pequenininha essa boca. Mas se acontecer de você tampar, não se desespera. Você vai esperar secar, vai pegar o lápis, vai riscar e vai fazer por cima da tinta. Ok? Venho aqui. Esfumo bem essa tinta. Quanto mais você esticar, mais bonito fica. Ó.
Mas aí não vai ter sombra, tudo direitinho, tá? Vai ter luz, tudo que deverá ter. Volto no cinza e venho aqui, ó, nessa curvinha. Nessa curvinha, ó, uma curvinha aqui. Aí eu desço aqui, ó, encostado no ovinho. Já vai entender. Aqui, ó, também tem uma barbinha assim, uma rebarba. Tá? Nossa, mas calma. Agora, eu venho com um pouquinho do branco misturado. Coloca aqui, em cima da boca, tá? De um lado, eu faço de um lado, eu faço do outro. Ó. Ok? Aqui, ó, embaixo da boquinha. Aqui, ó, no queixinho. Tá ok? E aqui do lado. Ó. Agora eu vou com o branco abaixo dos olhos. Ó. Se eu faço de um lado, automaticamente eu faço do outro. Ok? E esfumo. Ok? Acho que o barulho da chuva tá. Vou pegar um pincelzinho menor, que eu achar aqui. Aqui, achei. E aqui, ó, onde eu fiz o risco, lembra? Eu vou colocar um branquinho também, ó. Em cima dos olhos. Ó. Naquela valinha, entre os olhos e o risquinho. Aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Tá? Volta aqui, ó. Lavar. Ó. O pincelzinho tá durinho, não sei porquê. Prontinho. Aqui tá meio sujinho com branco. Venho aqui e vou esfumar. Certo? Vou tirar o excesso. Só que eu vou vir com o pitoar. Vou pegar um pouquinho de pink, de rosa, o que você tiver em mão. Aqui, ó. Tô vendo aqui? Com o pitoar, ó. Vou limpar o tecido. Vou vir aqui, ó, no cantinho do rostinho, puxando pra dentro. No cantinho do rostinho, ó, puxando para dentro. Eu gosto de fazer isso aqui no molhado, tá? Se você gosta de fazer no seco, espera secar e faz. Mas eu não gosto. Eu gosto de ir no molhado. Se você vê a necessidade, tu vai lá e pega mais tinta. Pra mim já está bom. Eu tô usando aqui o que tá no pincel. Pronto. Vou tampar aqui. Esse narizinho, você tem a opção de fazer ele várias cores. Eu vou fazer o tradicionalzinho. Vermelho, vinho e rosa. Não vou nem colocar ali na vasilhinha. Ó, rosa. O vermelho que eu tô usando é o escarlate. Mas poderia ser marrom, poderia ser terra queimada. Aí você vê o que é melhor pra você, tá? E não tô achando o vinho. Deixa eu ver se é o vinho esse aqui. Vou usar o vermelho queimado, tá? Que é mais escuro ainda. Ele parece até um vinho, mas não é não. Mas pode ser o vinho, tá?
Deixa eu pegar aqui o pincel para ir para esse nariz. Só um pouquinho. É porque eu tô com preguiça mesmo de estar lavando o pincel. Esse aí eu já separei para os olhos para facilitar. Ó, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, o rosa e vou colocar um alto relevo aqui, ó. Deixa eu dar uma lavadinha nele, porque tá muito durinho. Pronto, lavei. Ó, vou colocar aqui, ó, o alto relevo. É o jeito mais fácil de você usar. Peguei bastante vermelho e vou aqui, ó, cobrir o que der. Ah, mas tem tanta tinta, mas eu vou esticar ela. E talvez seja preciso até pegar um pouco mais. Ó. Tá vendo que ficou aqui, esse ponto aqui? Agora eu vou esfumar esse rosa pra dentro do vermelho. Eu já tenho aqui, ó, a minha luz no molhado. Tá? Não estiquei esse vermelho até embaixo de propósito. Não foi porque eu... Ah, você esqueceu? Não, não esqueci. Foi de propósito. Ó. Vou arrumando aqui. Tá? Vou pegar um pouquinho mais de vermelho. E vou puxar. Ok? Olha que lindo, já tá com luz. Aqui, ó, o pincel tá sujo, eu vou esfumando para baixo, esse vermelho. Tá? Tanto é que ele tá bem clarinho. Que aqui é sobra. Agora eu vou pegar o vermelho queimado ou vinho e começo, ó, de baixo para cima. E não encontro ao vermelho e ao rosa. E vou esfumar. Eu observei aqui o quê? Que não ficou ainda escuro como eu gostaria. Tá? Ui, saiu um pouquinho aqui, ó. Vou pegar um pincelzinho limpo e vou esfumar. Pronto. Agora, eu tenho aqui o terra queimado. Poderia ser o vinho? Poderia ser o berinjela, tá? Aí eu vou pegar um pouquinho aqui, ó, do terra queimada e vou colocar aqui na parte de baixo. Poderia ser um pouquinho do preto, também dá certo, tá? E vou, ó, esfumar, puxando para cima. Tá? Mais um pouquinho. Ó. Puxando. Mais um pouquinho. Por quê? Porque eu quero que fique bem mais escuro. Mas vamos lá. Ah, mas eu quero que fique um pouquinho mais claro. Então você não vai puxar tanto. Pronto. Ó. Vou pegar um pouquinho do rosa. Ó, vou ter ele em cima. E vou, ó, clarear um pouquinho mais, acentuando um pouco mais essa luz aqui no nariz. Ah, nesse caso, então, você não vai trabalhar... Vou trabalhar o branco, mas, gente, isso aqui é uma luz no molhado. Quando eu vim com a luz seca, tiver a pintura toda seca, aí eu vou vir... Deixa eu limpar isso aqui bem. Com o branco. Ó, peguei aqui um pouquinho do vermelho queimado, parece um vinho, e na terra queimada, puxei para cima. Ok? Tá aí o nosso nariz e já tá o quê? Com luz. Ok? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar isso aí secar um pouquinho. Por quê? Porque não adianta você ficar mexendo. Tem que puxar essa tinta.
Tem hora que a gente quer fazer muita coisa, mas não resolve, tá? Não resolve. Vai no tempo da secagem. Ah, eu gosto de secar com secador. Então, você vem com o secador e acelera a secagem. Eu, no meu caso, eu prefiro que seja seco ao natural. Mas isso é gosto. Aqui eu tenho a pontinha da boquinha que vai ter o vermelho. Como eu tô com o vermelho aqui, eu já vou encher, tá? A gente vai pintar ela toda? Não, está adiantando. Aí na próxima aula a gente faz o restante dela, tá ok? Ó, já preenchi com o vermelhinho ali. Por quê? Porque eu já tava com o vermelho. Vamos pintar esse ovinho? Ó, eu vi uma referência em que esse ovinho ele tem algumas cores. Ou você pode pintar ele todo. Eu acho que eu vou pintar ele todo com um azulzinho e depois eu vou bater o stencil. Eu acho que vai ficar bem bonitinho. Deixa eu pegar só alguma coisa pra me botar esse azul. Acho que aqui até dá. Vou botar aqui. Eu vou fazer um azul mais claro do que já tá aqui. Nossa, a tinta tá bem durinha. Azul. Aí, eu vou puxar esse branquinho que tá aqui pra esse azul. Porque eu quero ele bem clarinho. Esse azul aqui é hortênsia. Deixa eu botar um pouquinho de nuente. Poderia fazer esse ovinho branco? Sim. Porém, eu não quero ele branco não, tá? Ó. Eu quero ele clarinho, mas branco não. Eu vou deixar aqui o olho, vou deixar o laço para a nossa próxima aula. Deixa eu botar um pouquinho mais de branco, porque eu quero ele bem clarinho. Tô abrindo um branco aqui, porque eu não sei onde eu botei aquele que eu tava... Ah, tá ali. Não preciso abrir mais não. Vamos lá. Tô misturando o azul com o branco. Ó. Tá? Por quê? Porque eu quero ele clarinho. Mas vamos lá. Ah, não, mas eu quero fazer o meu ovinho só o azul hortênsia. Então, você coloca só o azul hortênsia. É que eu quero quebrar essa cor, porque eu quero ele mais suave possível. Que eu vou bater um stencil. Eu tô pensando em bater um stencil bem de florzinha, bem mimoso. Então, eu acho que vai ficar bonito se o azul for clarinho. Tá? Ó, tá bem clarinho. Agora vamos fazer o preenchimento. Por que que eu vou fazer o preenchimento agora? Porque ele tem que estar seco. Tá? Não adianta, tem coisa que você faz no molhado, mas tem coisa que você faz no seco. Para bater o stencil, o teu fundo tem que estar seco, ok? Ó. Tem algum mistério aqui? Não. É preencher. Vou preenchendo. Aí na mãozinha eu vou precisar de quê? De uma cor que faça uma sombra. Então eu vou pegar o azul celeste. Poderia ser o cérilo, pode, mas lembra que eu falei que eu quero ele uma pegada mais clarinha? Então eu vou para esse azul celeste aqui. Mas depois eu vou dar uma escurecida, tá? Ó, já vim aqui com azul celeste. Aonde? Na mãozinha. Por que na mãozinha? Porque aonde não tem luz, automaticamente vai ter sombra. A mão faz sombra. Você vê que aqui, porque a iluminação não tá muito legal, você consegue ver a minha mão fazendo uma sombra, correto? Então, vamos lá. Em cima, acima vem a luz e embaixo a sombra. Na mãozinha não é diferente, não. Em cima vai vir a luz, embaixo vai vir a sombra. Venho aqui.
Mesma coisa, ó. Aonde vai ter a sombra, eu venho com azul celeste. Vou esticando, esfumando ele pra dentro, ó, do ovinho. Ai, Deus. Esfuma bem, não tenha medo. A tinta é sua amiga, o pincel é seu amigo, o tecido é seu. Isso quer falar que era seu amigo, mas ele é seu amigo, tá? Aqui nada é seu inimigo. Se você errar, é seu. Se você acertar, também é seu. Ó, esfuma bem, tá? Fiz uma mistura de um pouquinho, não sei se vai ser o suficiente. Lembra que eu falei que a mistura é algo bem perigoso? Por que que é perigoso? Porque pode acabar no meio do caminho e você pode não conseguir fazer, né? Outra mistura. Ó, já vou vir aqui com o azul celeste. Tô tentando correr aqui o máximo que eu posso. Aqui e aqui. Gente, eu quero agradecer aos inscritos do meu canal. Para você que ainda não é inscrito, compartilhe, dê o seu like. Para você que já é inscrito, compartilhe, dê o seu like. Gente, convida outras pessoas a estarem fazendo parte do nosso canal. Veja o vídeo até o fim, comente, porque isso nos ajuda. Eu faço com muito amor, com muito carinho mesmo. O meu intuito é um dia ter bastantes inscritos, ter muitas visualizações, para que eu possa estar ensinando cada vez mais, né? E todos nós que ensinamos aqui, gostaríamos de ser monetizado, gostaríamos de ter muito inscrito, mas eu creio que acima de tudo, todos nós temos a intenção de mostrar a nossa arte e levar para você que às vezes não tem, né? Onde aprender. Quem te pensa assim, ah, mas qualquer lugar ensina. Foi tempo. Foi tempo. Hoje em dia está cada vez mais raro. Porque a internet tomou conta de tudo, né? E não tem um lugar melhor para você aprender. Você está dentro da tua casa, você faz o seu horário, você aprende a hora que você quer, você não pega condução, você não se estressa, porque chega até você de uma maneira que em 1900 e bolinha não chegava. E isso é muito gratificante, saber que eu estou entrando na tua casa, te ensinando, te motivando e sendo motivada também. Porque nessa vida a gente não só dá, né? A gente também recebe. E é muito bom receber de você carinho, receber de você atenção, receber de você like, receber visualização, comentário. Gente, é muito bom. Ó, tá vendo que eu não sigo uma ordem? Ah, mas eu preencho. Não, gente, eu vejo aqui e vou indo, vou cobrindo. Por quê? Porque o meu espaço aqui é bem grande. Então, eu vou preenchendo o máximo que der. Ainda mais que, lembra, eu fiz uma mistura. E quando você faz mistura, a tua tinta pode acabar no meio do caminho. Tem isso também. Vou pegar um pitoá porque tá demorando isso aqui. Ó, o pitoá ele facilita muito. Sem contar que ele estica de uma maneira que os pincéis comuns não esticam. Eu amo o pitoá. E olha que eu fiz a conta da tinta, olha só. Não vai sobrar. Meu pai. Parece até que eu medi. E realmente eu estava com medo de não dar. Ó, vou colocando, esfumando. Como assim? Vou esticando o máximo que eu posso. Tem hora que a gente consegue esticar mais, tem hora que a gente consegue esticar menos. Mas o importante aqui é você continuar exercitando. E tendo a certeza que se hoje não ficou como você gostaria, amanhã ficará.
Se amanhã não ficar, depois de amanhã, mais 1 hora, você vai acertar. E vai chegar uma hora que você vai olhar e falar, meu Deus, nem acredito que foi eu. Mas com certeza você pode crer que vai acontecer. E foi você. Tá? Sempre falo isso. A criança não nasce falando, não nasce andando, mas ela aprende. E assim somos nós, né? Nós aprendemos. Tem uns que vai falar para você assim, ah, mas só de olhar eu aprendi. Legal. Poxa, muito legal. Mas se você não é assim, é esforçado, se esforce, que vai dar certo também. Ó, vim com a minha sombra, que é a minha sombra, o azul celeste. E caprichei um pouquinho mais nessa sombra aqui, ó. Tá? Vou ir do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Ah, mas eu não vou intensificar com outra cor. Sim, irá. Só que isso aqui vai secar. Entendeu? Não vai ficar dessa cor. Então, você já faz agora. Se você depois disso aqui, você chegar com a conclusão, ah, não, mas eu não quero intensificar, eu acho que pra mim já tá suave. Então, deixa do jeito que você achar que deve ser. Ó, vou fazer um risquinho aqui e outro aqui. Vai ficar assim? Não. Vou vir aqui, ó, desconstruindo. E aqui, ó, da mesma forma, desconstruindo. Tá? Agora eu vou pegar um pouquinho de branco puro. Puro não, porque o meu pincel está sujo. Então, ele vai ficar um azul mais clarinho. Você vai ver. Aqui, ó, acabou bem minha tinta toda. Eu vou colocar aqui. Vou misturar, ó. E agora eu venho atrás dessa linha aqui, ó. E vou já colocar. Aqui da mesma forma. E vou puxar aqui dentro também, ó. Em alguns lugares. Depois que eu vim bater o stencil, eu vou intensificar tudo isso. Ó. Tá ok? Olha como ficou suave. Eu venho aqui. Agora eu tô só fazendo o quê? Limpando o meu pincel. Não botei mais tinta, não vi mais nada. Só limpando. Vai ficar dando uma puxada. Falei que eu ia fazer o olho depois, não. Eu vou aproveitar, vou fazer o olhinho. Vai ficar faltando pouca coisa pra gente fazer depois, certo? Porque tá aqui já o branco. Aí eu já vou colocar, por quê? Porque depois eu posso fazer cílios, porque vai estar seco. Branco. Ai. Preto. E branco, preto. Agora eu tô em dúvida nesse olhinho. Vou fazer azul. Pra puxar pra esse azulzinho mesmo. Deixa eu ver aqui. Vou fazer o azul sério. Mas poderia ser qualquer cor que você quisesse também. Então vamos lá para o olhinho. Peguei um pincel pequeno, tá? Deixa eu botar tudo aqui que eu abri tudo. Isso é perigoso, ainda mais pra mim. Ó, nesse canto aqui, eu vou colocar o branco, tá? Nesse cantinho. Ó, coloquei o branco. No outro cantinho, a mesma coisa. Fica mais fácil quando você faz assim, porque você vai sujar o pincel com as cores referentes ao que você tá usando naquele momento. Se torna muito mais fácil, tá? Nessa curvinha aqui, ó, também eu vou colocar o branco. Ó, de um lado e do outro a mesma coisa. Ó, coloquei aqui. E vou colocar aqui. Tá? Vou colocar um alto relevo
nesse meio e nesse meio aqui. Ainda tô em dúvida nesse olho. É que eu não sei. Eu tava pensando aqui agora em colocar o cerâmica, mas eu não sei onde tá o cerâmica. Deixa eu ver se aqui é cerâmica. Não, caramelo. Caramelo. Achei. Não vou botar azul, não. Vou fazer esse olhinho cerâmica. E você vai ver que charme vai ficar. Vou vir com cerâmica. E vou colocar o cerâmica. Ó, venho aqui, encosto. Venho aqui, encosto no branco. Eu sempre boto essa maneira de fazer olho, porque eu acho que para quem tá iniciando, a maneira mais fácil de fazer olhinho é essa aqui. Acho que não tem a maneira mais fácil, não. De mesclar as cores. Ó. Esse cerâmica pode tampar no lugar do preto? Pode. Ele só não pode tampar o branco totalmente. Mas no lugar do preto pode. Ó, puxei o alto relevo para dentro dele. Tá? Vou vir aqui, a mesma coisa. O alto relevo em branco. Mas tinha que ser feito em branco? Não. Você pode fazer esse alto relevo aqui também com caramelo, que é a cor mais clarinha do que o cerâmica. Ó, vamos puxando. Vou tirar o excesso e vou voltar com cerâmica. Ó, posso puxar para dentro? Pode puxar para dentro do preto. Não vai afetar em nada. Para dentro, para lugar onde vai ser o preto. Ó, vou pegar um pouco mais aqui. Um pouco mais aqui. E vou puxar. Ó. Tá? Vou esfumar bem. Agora, vamos lá. Ah, mas calma. Antes de questionar, calma. Antes de pensar que tá um grande borrão, calma, tá sim um grande borrão. Mas é isso mesmo. Agora eu vou vir com o preto e vou, ó, aonde seria o meu preto mesmo. Vou esfumar. O que seria isso? Vou esticar bem. E o cerâmica é uma cor tão bonita, né? Para olho, a gente às vezes tem essa cor e não dá nada por ela. Tem cores que a gente usa muito, como o preto, o branco, e tem cor que você usa esporadicamente, como o berinjela. São cores, poxa, ao meu ver, tão bonita. Ó. E esfuma, tá? Olha. Vou lá do outro lado, a mesma coisa, ó. Vou esticar. Mas o cerâmica, você não puxou pra dentro? Então, foi o que eu falei. Não afeta em nada. Agora, se eu tivesse puxado cerâmica todo para o branco, você não estaria vendo o branco. Mas o preto é uma cor forte, predominante. Então, por mais que você aqui embaixo coloque uma outra cor, ele vai cobrir. Ainda mais no molhado. Ó. Então, ele não me atrapalha se eu for com a cor escura para dentro dele, ok? Mas se eu tivesse colocado o branco ali, provavelmente eu teria um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque preto com branco dá cinza, ok? Como também você poderia pintar só ele com branco e preto, que fica muito lindo um olho só com branco e preto. É a maneira com que você faz. Ali.
Aí, vamos lá. Acho que aqui tá um pouquinho maior. Vou voltar aqui, ó. E aumentar um pouquinho mais. Tá? E aqui a gente vai... É um joguinho de paciência. Você vai olhando e você vai vendo a sua necessidade e vai fazendo, ok? Olha, agora eu vou limpar o meu pincel lavando mesmo na água. Mas por que na água? Porque eu preciso pegar a cor branca. Então, eu tenho que tirar esse preto, correto? Vou colocar um alto relevo e um alto relevo. Tá vendo aqui? Vou lavar novamente. E vou puxar, ó. O branco pra dentro do cerâmica. Ok? Vou colocar ali um pouquinho de preto e já vou marcar esse olhinho, tá? Como? Ó, um pouquinho de preto aqui. Posso botar até água mesmo, não há necessidade nesse momento aqui de você colocar diluente ou soro, não. Porque é muito pouquinho. Só cuidado novamente, a água faz expandir, então você tem que ter cuidado na quantidade de água que você coloca. Tenha muito cuidado. Por quê? Porque aí você vai fazer aquele olho, nossa, e de repente você erra na quantidade de água e pronto. Ele escorregou, você ficou triste. Vai dar para arrumar? Claro que vai. Tudo dá para arrumar. Porém, o trabalho que você vai ter, será que vale a pena? Deixa eu pegar agora o lime. Pegar esse aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, e vou, ó, girar o meu pincel de lado, ó, para ele absorver bastante tinta. Aí agora eu venho, ó, de dentro do preto para... Nossa, não vou para lugar nenhum. De dentro do preto para fora, ó. Lembra que eu falei que expande? Vou ter que colocar um pouco mais de preto aqui, porque a água faz expandir, tá expandindo. Vamos lá, botei muito mais tinta. Você sente também. Deixa eu limpar. Ó, de dentro, vamos lá, de dentro do preto para fora. Da pontinha para fora. Nossa. Aqui, ó, novamente, eu vou fazer assim, ó. Tá pegando legal esse line aqui. Tá muito grosso. Vamos lá. Aí eu venho, ó, quantos você quiser. 2, 4, botei 5, 6. 7. Fiz na parte de baixo, coisa que eu nem gosto de fazer. Agora já foi, vou ter que fazer também aqui. Eu não gosto de delinear a parte de baixo. Mas como eu fui indo, ó.
Outra coisa, eu gosto de delinear quando já acabei. Porém, eu falei que eu ia fazer agora, então vamos, né? Ali também eu não vou poder mexer, porque eu tenho laço ainda para fazer. Ó. 2, 4, 6, 1, 7. 2, 4, 6. Tá bom aqui. Aqui eu vou intensificar um pouquinho mais. Eu quero isso aqui mais grossinho. Aí eu venho e vou engrossando. E ficou tão grossinho que Deus me livre. Tá? Pode fazer mais, pode fazer menos. Deixa eu só ver. Acho que ficou ali, ficou demais. É o que eu falo. Eu gosto de fazer isso aí seco. Cor principal. Entro aqui. Deixei menos. Volta aqui, ó, com a cor principal, que é o palha. E dou uma arrumadinha. Ali, como eu vou pintar o óculos ainda, ficou melhor. Aí, eu vou deixar o quê? Os cílios ali em cima. Ah, cílio não, a sobrancelha para fazer depois. Aqui dentro, ó, vou botar o preto. E vou deixar secar. Aqui, ó, ele sobe. Venho aqui. Olha que mimoso. Aí, eu vou ter que dar uma arrumadinha no nariz. Ah, mas por quê? Porque olha só. A curvinha tem que ficar mais para baixo. Aqui, ó, vai ter que pegar aqui. Então, eu vou vir com um pouquinho de terra queimada e vou botar esse nariz um pouquinho maior. Mas no risco, quando você pegar, vai estar certinho, tá? Não se preocupa. Ó, aqui. Viu como você conserta as coisas que você vê que deveria ser? Ele já estava pronto, certo? Eu vi que tinha alguma coisa aqui, ó, pra arrumar. Ah, mas por que então eu não apaguei ali? Porque é a direção da boquinha. Eu vi que a direção tava pra ali. Ó. Dei uma arrumadinha aqui. Aqui eu posso deixar ele um pouquinho mais escuro. Depois, quando eu vim com a luz seca, dá pra arrumar ainda. Ó. Ó. Depois eu vou botar... Eu boto o risco, aí você vai ver que tá certinho. Não precisa se preocupar. Ok? Tá aí. Deixa eu pegar aqui. Já deu uma puxadinha. Vou pegar aqui o branquinho novamente, ó. Aqui. E aqui. Arrumada. Aqui.
em cima da boca, embaixo dos olhos. O brilho dos olhos eu realmente não vou poder colocar agora. Por que eu não vou poder colocar agora? Porque tá muito úmido. Quando a gente voltar no próximo vídeo, a gente vai fazer o laço dentro da orelha. Mas aí eu vou adiantar de um lado e do outro você vai fazer exatamente igual, ok? Espero ter ajudado, está ajudando de alguma forma. Essa é a primeira parte da nossa coelhinha. Pintaremos ela no total? Claro que pintaremos. Mas olha só como ele já está ficando, ó. Tá? Ah, mas por que azul? Porque eu queria que fosse azul e porque a gente vai bater ainda um stencil. Ela vai ficar bem bonitinha. O olhinho já está bastante caminho andado. O nariz, a boca. Espero realmente ter ajudado, está ajudando de alguma forma. E até o próximo vídeo. Beijos, beijos, beijos.